Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo o secretário municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, Índio da Costa. O Walter Diogo deixou uma pergunta. Qual é a pergunta mesmo, Walter? Eu queria, porque ele não falou de favela, e favela é um problema grave no Rio de Janeiro. O problema mais grave que a cidade tem hoje está na sua mão. E ainda bem que você é um cara bom de gestão, faz umas camisas bonitas aí, né? Verdade. Enfim, secretário. Mas você tem que resolver o problema da favela, porque 22% dos moradores do Rio moram em favela. 1.400.000. A favela hoje é uma realidade do Rio. A favela não tem como cresceu você... de 2000 para cá, Enfim, ela aumentou muito. Vamos ouvir o secretário. Não, eu queria ver se você vai remover, que era a política do Lacerda, que a esquerda era contra, a esquerda não tem política, e eu queria saber o que é que você está pensando, como resolver esse problema. Bom, a esquerda tem política sim, a política deles é muito simples, né? Invade, deixa invadir, que alguém depois vai vir resolver, né? E aí, basicamente, é o seguinte, eu falei de favela, só não falei a palavra favela. Sim. Mas quando eu falo em título de propriedade, é sobretudo nas áreas que estão invadidas e que estão consolidadas. Por exemplo, Morro do Alemão, né? Está lá no Complexo da Penha. 130 mil pessoas moram lá. Rocinha. 60 mil. Maré. Pois é. Sabe o que vai remover? Tem como 49 remover. mil. Não, mas ali é o seguinte, você tem que dar o título de propriedade, aí você valoriza aquele imóvel, a pessoa passa a ser proprietária do imóvel dela e você entra num processo de levar o Estado, né, a figura do Estado, lei, ordem, regra, para dentro da comunidade. Primeira coisa é dar o título de propriedade. Na hora que você dá o título de propriedade para uma determinada comunidade qualquer, o cara diz assim, olha, eu não quero um invasor aqui, porque agora eu sou o dono, né? Então, é como se ele virasse um protetor da cidade formal. Um aliado, né? E aí, o que a gente vai fazer também para simplificar e acabar com esse excesso de invasões aqui na cidade? De um lado, não deixar ter novas invasões, operações para evitar novas invasões efetivas. E de outro lado, você destravar o licenciamento. Você construir uma casa no Rio de Janeiro, você espera 2, 3 anos para ter a licença. É um absurdo. O que acaba acontecendo? Geração de emprego, atividade econômica, arrecadação, tudo em baixa. Então, a gente tem lá, na prefeitura, cerca de 200 mil processos esperando ter alguma decisão, se o cara pode construir ou não pode construir. Por ano entram 20 mil pedidos e se arquiva 3 mil. Sobram 17 mil. A cada 10 anos são 170 mil processos que ninguém conseguiu responder. Então, a gente vai inverter essa lógica e simplificar bastante para quem quiser construir no Rio, ter maior facilidade e agilidade. E favela deixa de ser um problema de segurança, porque o Estado gasta 3 bilhões botando esses batalhões de polícia dentro das favelas. Você vai tratar isso, né, como uma questão habitacional ou uma questão de segurança? Olha só, a primeira questão de segurança que você pode tratar numa favela é a propriedade. É a pessoa ter um sentimento de pertencimento. Porque até então ele mora numa casca lá, qualquer, numa casa, o terreno não é dele. Aí ele morre, passa para o filho, morre, passa para o neto. Mas, a qualquer momento, chega o dono da terra e me tira daqui. Isso gera uma insegurança muito grande. Depois, quando você faz isso, o dono daquele imóvel, se quiser vender, fazer algum investimento, pegar empréstimo e tal, ele tem um imóvel como lastro, um imóvel valorizado, diferente do que é hoje. Que aquilo não vale, porque não tem a propriedade. Nessa abordagem que envolve segurança e urbanismo, eu queria saber a sua posição seguinte. Que tipo de contribuição a sua pasta pode dar, digamos, ao projeto das UPPs? Na verdade, quando você melhora o urbanismo, quando você leva o serviço público para as favelas, você, de certa maneira, garante um tipo de contentamento, atende uma expectativa da sociedade, no caso dos moradores daquelas regiões, em relação à presença do Estado, em relação ao retorno dos impostos arrecadados. Isso gera, enfim, cidadania. Que tipo de contribuição a sua pasta pode dar nesse processo de presença do Estado nas comunidades ocupadas pela Polícia Militar com as UPPs? Vamos lá. Bom, as UPPs acabaram, né? Na verdade, faliram. Foi um erro como trataram. O Beltrame dizer que era uma anestesia e que depois da anestesia tinha que alguém lá fazer a operação. A operação era a participação da prefeitura nisso. Sim. Né? Entrar com os serviços sociais, as funções e os serviços do Estado, né? Seja municipal, estadual e tal, mas basicamente a prefeitura pode fazer muito. De um lado isso, de outro lado não prenderam os bandidos. Então também ficou o pessoal solto, foi para a Baixada, foi para outra região, depois voltou para a comunidade. Já tomaram. Agora, essa semana, teve tiroteio no Dona Marta. Né? Então, assim, você vê... É muito simbólico o tiroteio. Foi a primeira UPP. Foi a primeira UPP.
tem uma falência aí muito clara das UPPs que precisam ser retomadas, né? E o urbanismo, qual é a contribuição que a gente pode dar, além de fazer, digamos, a introdução dos serviços, abrir avenidas, áreas de lazer. Porque você com isso permite o recolhimento do lixo. Se você não tem acesso, não tem acessibilidade, nem pode prestar os serviços de maneira razoável, né? E aí quem resolveu o problema do fim da violência nos Estados Unidos, lá em Nova York, foi um sujeito que dizia que tinha um projeto de tolerância zero, né? Que era o ex-prefeito de Nova York, o Rudolph Giuliani. E aí a gente aprendeu isso cedo, até aqui no Rio de Janeiro, testando em algumas áreas e tal, lá em Copacabana mesmo. Sim. Você vai colocando ordem e aquilo vai gerando segurança. Se nem o lixo é recolhido, então é uma desordem que vai causando uma violência e aquela vai gerando uma violência maior ainda, né? Agora, a gente tem não sei se a palavra certa é uma dívida, mas é assim, é como se tivesse fechado os olhos para um problema que é muito grave. E eu acho que por isso que o Eduardo até não quis enfrentar, negócio de, bom, vou fazer a Olimpíada, mas isso aqui não dá para eu fazer porque é demais, né? E não era, e acho que era fundamental. Na hora que você entra com os serviços de qualidade dentro das comunidades, é que você vê o tamanho do fosso da desigualdade que tem no Rio de Janeiro, né? E aí desigualdade, não só estou falando de qualidade de serviço, mas é de condição humana mesmo, né? Como que as pessoas vivem, qual o acesso que elas têm. Então, assim, tem que fazer um trabalho transformador e o governo do Estado tem que participar. É isso que eu queria abordar. Na verdade, quando o governo do Estado se mostra falido, se mostra incapaz, impotente, na cidade do Rio de Janeiro, me parece que, ainda que não seja formalmente, mas do ponto de vista prático, real, aumenta a responsabilidade da prefeitura, porque como não existe nada de serviço público sendo prestado a contento pelo governo do Estado, acaba ficando só a prefeitura como responsável pelo atendimento das demandas sociais e urbanas. Quer dizer, e que tipo de análise você faz dessa falência do Estado e que tipo de compensação, digamos assim, a prefeitura pode dar, na sua visão, para atenuar essa crise que ela reflete sobremaneira na ponta, em quem precisa do serviço público. Classe média um pouco, porque a segurança começa a não funcionar, mas daquele que precisa do hospital estadual, do hospital público, que precisa fazer exame no centro de imagem da Presidente Vargas, onde as coisas estão fechadas, não estão funcionando, essas pessoas não têm a quem recorrer. Talvez recorram à prefeitura com mais intensidade, com mais frequência, a demanda aumente nos seus hospitais municipais por conta da falência absoluta do Estado. Do Estado e das cidades da Baixada Fluminense, Sim. né? Quer dizer, então você tem o problema, o sujeito vai atrás de um serviço do Estado que não presta, não está funcionando, não está prestando, mas também vai atrás lá em Caxias, Nova Iguaçu, São Gonçalo, a gente sai rodando, bom, eu preciso de um posto de saúde, de um hospital e tal, ele não encontra e vem para a capital. Voltou, né? Tinha diminuído um pouco, mas aquela velha política, por conta das UPAs, isso tinha diminuído. A política de saúde de alguns municípios virou ter ambulância de volta para trazer para a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, o que tem que fazer é concentrar recursos e esforços nessa direção, que é nada mais importante do que o ser humano, né? Então, a gente fica falando de obras, disso, daquilo e tal, mas o que é fundamental é que as pessoas tenham um mínimo de qualidade de vida. E é saúde e educação. A segurança, que parece que a prefeitura não pode fazer muita coisa, mas ela pode. E no conjunto da metrópole, da região metropolitana, você tem mais de 20 mil homens da Guarda Municipal dessas várias cidades, né? Isso é metade da Polícia Militar. Então, há aí uma necessidade de integração de segurança pública dos municípios com o governo do Estado. O que acontece é que o Estado perdeu a capacidade de liderança política. Isso é o mais grave de tudo, né? Porque você tem crise, sai crise, entra crise e tal, mas quem lidera o processo, né? Então, assim, o governador do Estado pode e precisa liderar o processo, mas ele perdeu o protagonismo. Hoje, a Assembleia Legislativa é quem manda no governo do Estado. Isso é muito grave, porque você não tem um vocalizador. Você tem um conjunto de forças políticas e aí é meio que é quase como trabalhando pela sobrevivência, né? Quando que, na verdade, o cidadão está abandonado. Então, eu vejo uma oportunidade muito grande de recuperação do governo do Estado, na medida em que esse modelo que o PT e o PMDB estabeleceram no Brasil, ele quebra, ele rompe, está claro para todo mundo que ele não funciona, que é você trabalhar aquilo que é fundamental para as pessoas, que é a segurança, a saúde, a educação e a justiça, que também tem que funcionar com qualidade, porque sem justiça você não tem uma sociedade que possa conviver harmonicamente, né? Então, concentrar os esforços nessas áreas pode dar ao governo do Estado a capacidade de recuperação, né? Somado com os royalties do petróleo, que certamente voltarão, a lei que o Serra
aprovou no Congresso Nacional é uma lei que muda definitivamente os investimentos em petróleo, é uma lei que desobriga, quer dizer, não é a Petrobras agora que tem que liderar o processo. Ela pode fazer parte, ela faz parte do consórcio, né, mas as empresas privadas elas vêm com força para fazer a exploração do pré-sal. Isso já está atraindo de volta o mercado, porque o dólar subiu. O barril do petróleo, que chegou a estar menos de $30 e já passou de 60. Há uma tendência internacional de recuperação. Agora, não podemos passar por um outro momento, que eu espero que seja logo, que os royalties do petróleo nos ajudem na economia fluminense, mas você não transforme isso em algo que seja permanente. Isto é, o dinheiro dos royalties do petróleo, que eles desperdiçaram fazendo obra, muitas delas até que você se questiona para que serve aquilo, esse dinheiro podia ter servido para estruturar uma nova matriz econômica para o Rio. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto.